Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar de uma leitura muito especial que é Nunca Mais Vou Te Perder de Vista, de Irving Santos. Nesse romance de 191 páginas, a gente acompanha a história da Alice e do Guy, que são um casal de amigos que são apaixonados, mas que nunca chegam a dar o próximo passo. Acontece que a Alice precisa mudar de cidade e ela fica com receio de nunca realmente contar pro Guy o que ela sente, então ela escreve uma carta e entrega pra melhor amiga e pede que essa carta seja entregue exatamente um ano depois. Uma série de coisas acontecem, a gente tem um pulo no tempo, e aí o Guy acaba encontrando essa carta muito mais tarde. E aí fica a pergunta, ele vai correr atrás de um amor que ficou pra trás, ou ele vai fingir que nada aconteceu? O livro fala muito sobre recomeços, sobre você não deixar passar as oportunidades que a vida te dá naquele momento específico, e principalmente eu acho que fala sobre a importância de você ser fiel ao que você sente. Eu acho que esse é o principal resumo da obra. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler nesse livro, mas eu literalmente acabei de terminar o livro e eu tô doida pra falar sobre todas as coisas, todos os assuntos, mas geralmente as minhas resenhas são pra incentivar que você leia o livro, então eu vou tentar me podar aqui, me segurar um pouco pra acabar não falando pelos cotovelos, mas tem uma série de coisas que fizeram com que esse livro fosse exatamente o meu estilo de livro, estilo de romance que eu tava procurando pra ler. Pra começar, que ele é um romance água com açúcar, ele realmente foca na parte romântica, pegar nas mãos, os olhares, as conversas são o cargo-chefe, a parte principal do livro. Eu gosto muito mais quando o romance se desenvolve de uma forma lenta, de uma forma sensível, e era exatamente o que eu tava procurando. Outro ponto que eu gostei muito é que, geralmente, os livros, hoje em dia, de romance, eles acabam focando muito em personagens que são muito jovens. Então, geralmente, começa no ensino médio e aí a coisa já desenrola muito rápido ali, em questão de poucos meses as pessoas já estão juntas. Nessa história, isso não acontece, principalmente por causa dessa linha temporal, esse desencontro que os dois personagens têm. E aí, quando eles se encontram novamente, os dois já estão amadurecidos, eles já são adultos, cada um já tem o seu trabalho, sua casa. Você vê o romance que nasceu em um coração jovem se desenvolvendo quando eles já são mais velhos e já têm suas profissões ali. O Guy é um arquiteto que tá passando por um momento um pouco conturbado ali da vida dele, e a Alice é uma psicóloga que se mudou para a Austrália. Esse é um outro ponto que eu achei muito interessante na história, porque a gente acaba conhecendo muito da Austrália por causa do livro. Porque assim, o autor se dedicou pra caramba em falar sobre roteiro de viagem e tudo mais, porque quando um dos personagens viaja até lá... Ai, eu vou acabar soltando algum spoiler em algum momento. Não sei se eu posso falar isso. Porque quando os personagens vão até a Austrália, acaba acontecendo que ele vai pra conhecer, pra turistar. Então vai citando todos os pontos turísticos, os lugares por onde ele vai, por onde ele passa, ele vai conhecendo, vai fazer trilha. E o autor colocou esses nomes. Então, assim, você pode fazer uma leitura rápida? Pode. Ou você pode fazer igual eu, ir lá no Google Maps perguntar, parque não sei o que, trilha de não sei aonde, rio não sei aonde, ponte tarará. E aí você acaba encontrando esses lugares, encontrando esses cenários, e eu achei isso é uma experiência muito imersiva. Outra coisa que faz com que a experiência seja muito legal é que o início de todos os capítulos tem uma música, que pelo que eu entendi é ali meio a vibe da história. Eu não gosto tanto de ler ouvindo a música, mas toda vez que eu ia iniciar o capítulo, eu colocava pelo menos o iniciozinho pra ver qual que era a vibe que o autor tinha colocado ali no início daquela escrita. Eu achei isso muito legal. Já falei bastante aqui no canal sobre como eu acho interessante quando os autores colocam nos livros detalhes sobre a escrita, nota do autor, playlist pra gente ouvir. E nesse caso, não é uma playlist solta. O início de cada capítulo tem uma música especial e eu achei isso muito precioso. Eu imaginei que provavelmente ele estava escrevendo e ouvindo essas músicas enquanto estava fazendo o processo de escrita. Eu já comentei aqui também sobre o quanto que eu gosto de ler livros que me dão a sensação de que eu tô vendo um filme. Esse livro, ele é como se você estivesse assistindo aqueles rom-coms dos anos 2000, sabe? Tipo, Como Perder um Homem em 10 Dias, O Melhor Amigo da Noiva, esses filmes aqui, vou colocar alguns filmes aqui, que são filmes que eu gosto muito. Eles sempre fazem eu descansar o cérebro. É o tipo de livro que eu falo que é como tirar férias dentro da cabeça. E Nunca Mais Vou Te Perder de Vista tem exatamente a mesma vibe. É claramente aquele roteiro de tem um personagem que tá no momento da vida, e aí acontece uma coisa, e aí de repente ele está imerso em um romance, e aí ele vai falar uma coisa, mas aí acontece não sei o que, e aí tem os desencontros e tudo mais. E isso faz com que você tenha um ritmo de leitura muito legal. Pelo menos na minha experiência, você terminava um capítulo e já queria saber o que acontecia no próximo. Ah,
Ah, e uma coisa muito legal. Eu amo quando o livro tem mais de um POV, que se você não sabe o que é ponto de vista. Nesse livro, intercala ali nos pontos de vista entre a Alice e o Guilherme. Então, acabou de acontecer uma situação ali que tem os dois, e aí você viu toda a cena do ponto de vista da Alice, e você acha que ela se sentiu de um jeito, você acha que o outro personagem interpretou as coisas de uma forma, aí beleza, acaba a parte dela. Quando abre o POV do outro personagem, a Alice entendeu tudo errado. Na verdade, ele tava... Nossa, eu quero muito falar, eu quero muito dar spoiler. Eles ficam intercalando ali entre quem tá falando, e isso faz com que você sinta quase como se fossem dois livros ao mesmo tempo, porque a visão deles é muito diferente. A Alice, apesar dela ser uma personagem incrível, uma personagem muito sonhadora, que se importa muito com as pessoas ao seu redor, que ela é como se fosse o sol, assim, no sentido de alegrar a vida das outras pessoas, ela acaba sendo um pouco insegura. Então ela não tem exatamente uma percepção real sobre quem ela é. Quando a gente vai ver a história do ponto de vista do Guilherme, a gente já vê mais ainda o quanto que ela é incrível. E o Guilherme, por outro lado, é um cara que é muito animado, muito carismático, ele faz muitas piadinhas, os dois têm piadas internas ali da época da amizade deles. Isso é uma outra coisa que eu achei muito legal, que apesar de que tem uma transição de idade, e como eu falei, eles aparecem mais velhos na parte principal do livro, digamos assim, ainda assim, quando os dois estão juntos, você vê que o relacionamento dos dois, a amizade dos dois, faz com que eles sejam jovens de novo. Então, apesar deles já serem adultos, já terem suas vidas formadas, quando os dois estão conversando, é como se eles voltassem a ser criança. E isso é uma coisa que eu me identifiquei, porque, pessoalmente, assim, eu sou casada e eu me casei com um amigo da época do ensino médio. E a sensação é exatamente essa. Ai, até fiquei emocionada. A sensação é exatamente essa, porque quando você se apaixona com alguém que principalmente é seu amigo, que tem companheirismo, que vocês têm trocas, é como se você tivesse parado, assim, o seu espírito tivesse parado no tempo, então você sempre se diverte, sempre brinca, sempre é como se você voltasse naquele período quando vocês eram jovens e eram apenas amiguinhos de ensino médio. Ai, nada a ver com o livro, mas enfim. Eu achei uma leitura muito leve, muito divertida, tem um ritmo muito bom, faz com que você queira começar o livro e terminar logo de uma vez. Eu confesso que eu tive que me segurar pra não ler tudo de uma vez, principalmente porque eu queria fazer a resenha e eu pensei, se eu ler tudo corridão, eu vou acabar perdendo alguns detalhezinhos, mas eu não consigo me segurar muito, porque você começa a ler e você quer terminar logo, você quer falar logo. Isso é muito legal, porque os dois personagens são muito carismáticos, mas principalmente o Gui é muito carismático. Ele é um cara muito animado, apesar dele estar passando por uns momentos turbulentos ali da história dele, da história pessoal. Ainda assim, ele é muito alto astral. Então, desde o início da narrativa, a primeira aparição dele, você já fica assim, ai meu Deus do céu, é aqueles menino piadinha, e sabe? E apaixonante, é um personagem muito apaixonante. E aí aconteceu que isso contribuiu demais pra você querer engolir o livro, porque a narrativa vai só indo, quando você vê o livro já acabou. Resumo da ópera, porque eu tentei de todas as formas possíveis não dar spoilers. O livro é muito bom, o ritmo é muito legal, tem uma vibe de jovialidade, mesmo num contexto onde os personagens são adultos, então é um equilíbrio legal se você já passou ali dos 25 anos e tudo mais, se você tá na casa dos 30 também. Achei que dá uma pincelada legal até nesses temas filosóficos sobre o que é você viver um romance quando você é um pouquinho mais velho, mas ao mesmo tempo ainda tem um coração muito jovem. Então eu recomendo demais a leitura. Você encontra esse livro nas edições física e também no formato e-book lá na Amazon, ou comprando diretamente com o autor pelo Instagram dele, que eu vou deixar aqui embaixo todas as informações que você precisar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se tem alguma recomendação, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários e me conta o que você achou. Tchau, tchau!